Você está preso pelo crime de defender a vida. Non abbiate paura! Na última semana, o Brasil foi mexido, né? O Brasil virou de ponta cabeça por conta de um acontecimento muito trágico, muito triste, que aconteceu lá no nordeste do país e terminou, né? Teve o seu fim no domingo passado. Quando, após um caso de estupro, um caso triste, né? De estupro lamentável, uma criança de 10 anos apareceu grávida como fruto desse estupro. Posteriormente, ela foi induzida a um aborto. Bom, o mais triste de tudo isso é ver grupos políticos se apropriando dessas causas e instrumentalizando essas causas para, seus fins políticos. O vídeo de hoje eu quero tratar exatamente sobre isso. Sobre como alguns grupos estão utilizando esse fato para criminalizar a defesa da vida. Antes de começar, eu quero pedir que, se você concordar com alguma coisa daquilo que eu disser aqui, você compartilhe esse vídeo. Porque você verá durante esse vídeo que o nosso direito de falar está sendo ameaçado. A nossa liberdade de expressão está sendo ameaçada. E, portanto, nós precisamos romper a barreira do silêncio para que nós não sejamos censurados. E você vai entender o porquê no decorrer desse vídeo. Bom, em primeiro lugar, eu quero trazer aqui como a imprensa tratou esse caso, como a imprensa tratou toda essa situação. Vou começar aqui com uma manchete light da Carta Capital, que diz o seguinte: olha, presidente da CNBB é alinhado histórico de grupos católicos pró-vida. E dentro ali da notícia nós vamos ver que a seguinte citação, né? Embora o aborto seja um dogma da Igreja Católica, o que não é um dogma, a concepção de dogma aqui está equivocadíssima, mas tudo bem, causou espanto que o presidente da principal organização católica do Brasil tenha se manifestado em termos tão categóricos sobre uma gestação infantil decorrida de estupro, cuja interrupção está prevista na lei. Então, qual que é a mensagem que está por trás aqui dessa frase? A frase é o seguinte: olha, já que está prevista na lei, causou espanto um grupo católico manifestar-se contrário ao fato, ou seja, já que está na lei, o grupo católico deveria se silenciar. Mas até aqui está tranquilo, Carta Capital ainda foi bem bacana, aqui foi bem leve. O pior é essa manchete aí do UOL, o UOL falando aí no blog do Ronilson Pacheco. Olha o que ele fala: grupos pró-vida e pró-família são grupos de ódio que usam a Bíblia como álibi. Você, cristão que está me acompanhando aí agora, você mesmo, você faz parte de um grupo de ódio? E olha o que diz dentro da notícia: olha, por estas, entre outras, grupos pró-vida e pró-família se encaixam muito mais na chamada lei antiterrorismo do que muitos grupos e movimentos sociais de esquerda acusados de usarem violência e vandalismo. Ele está dizendo o seguinte, que grupos pró-vida, pessoas que defendem a família, são muito mais perigosas do que, por exemplo, um MST que invade fazendas para matar fazendeiros. Eles são muito mais perigosos do que esses grupos terroristas de fato. Tem nem o que falar. O Diário do Centro do Mundo continua aí com a narrativa. O Diário do Centro do Mundo falou o seguinte: Bruna Marquezine diz que extremistas não só pró-vida e que religiosidade é uma doença. Então veja que defender a vida, ter valores religiosos, isto é uma doença para Bruna Marquezine e para a imprensa aí progressista. A revista Capricho foi ainda além. Ela falou o seguinte: obrigar criança abusada a seguir com gravidez não é pró-vida, é tortura. Mais uma vez o UOL, vamos voltar para o UOL. O UOL falou o seguinte: manifestantes, olha isso, manifestantes pró-vida aproximam o Brasil da Arábia Saudita, querendo colocar em pé de igualdade cristãos que militam aí pela vida com extremistas islâmicos, por exemplo. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero trazer aqui 6 pontos importantes, 6 considerações importantes que nós precisamos aí ter em mente antes de qualquer posicionamento sobre o assunto. Em primeiro lugar, a criança de 10 anos não tem culpa de nada. Então é um erro, primeiro, dizer que, como infelizmente nós vimos pessoas dizer que ela era culpada, ou que ela estava gostando, ou que estava recebendo dinheiro, ou que ela é uma assassina. Não, isso é um absurdo. A criança de 10 anos não tem culpa de nada. Ela é vítima nessa história toda. Ela é vítima de tudo isso e ela não tem culpa de nada.
Segundo ponto, o estuprador precisa ser responsabilizado por tudo. É ele o culpado, é ele quem tem culpa e é ele quem deve ser responsabilizado por tudo. Terceiro lugar, a vida é um direito inalienável e sagrado e nada justifica tirar uma vida e não existem exceções. Quarto lugar, o aborto não é uma questão religiosa, mas antes de tudo, humana. Em quinto lugar, a igreja não prioriza o bebê em detrimento da mãe. A igreja busca garantir o direito à vida das duas. Em sexto lugar, é óbvio, o estupro é horrível. É horrível. É um crime. Mas a culpa não é nem da vítima e nem do bebê em caso de gravidez. Bom, a partir desses 6 pontos, que isso aqui que eu falei não é uma exceção para nós, não é uma exceção para você que está assistindo. Isso aqui que eu falei é um pensamento comum dos cristãos. Todos os cristãos concordam com esses 6 pontos. Todos os cristãos não relativizam o crime de estupro. Todos os cristãos defendem a vida das duas. E eu pergunto a você, por que é crime defender o direito à vida? Olha, se de fato aquelas pessoas estavam na porta do hospital dizendo que aquela menina de 10 anos era uma assassina, eles erraram. Mas sinceramente, eu duvido muito que isso tenha acontecido. E se aconteceu, foi em algum grupo isolado e não representava a massa que estava lá na frente. Os cristãos defendem o direito à vida de todos, de todas. E eu quero que você veja o testemunho do primeiro missionário católico que teve contato com a família da vítima e para você tirar aí as suas conclusões se de fato aquele grupo que estava lá era extremista ou não. Eu me chamo Pedro Teodoro, sou daqui da cidade de São Mateus, sou missionário da Pastoral Familiar e fui exercendo essa propriedade de missionário com essa coragem e intrepidez dada pelo Espírito Santo, pela motivação que o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração, ao descobrir pelas redes sociais esse fato emblemático que, de fato, causa grande comoção social, o meu coração ardeu. E quando o meu coração ardeu em relação a isso, eu decidi fazer alguma coisa. Falei, não, eu tenho que encontrar esses familiares, levar um conforto espiritual, levar uma palavra, levar uma mensagem de vida. É claro que, por se tratar, né, de uma missão oficial, eu estava em obediência, né, com a igreja. O meu bispo local, ele sabia das minhas ações na condição de missionário em levar o conforto espiritual. E eu sempre falo que o Espírito Santo conduz a gente. E depois de umas 5 horas de procura, o Espírito Santo me conduziu até uma casa onde eu parei em frente, vi umas pessoas, e ali eu cheguei e perguntei se ali morava o nome da avó da criança, que aqui é uma cidade pequena, né, a gente conhece todo mundo, e eles se identificaram que sim, que era ali. A surpresa foi quando eu cheguei em casa, Christian, mais tarde, e começaram a sair algumas notícias em jornais e eu não entendia como fui ali numa missão de levar um conforto espiritual, como que esse tipo de coisa estava já na mídia, né? Então, claramente, isso é uma perseguição, ficou evidente que é uma perseguição por eu ter externado a minha posição pró-vida, claramente é uma perseguição por eu ter ido levar luz, aonde possivelmente as trevas já tinham prevalecido, e nesse momento, Christian, era um momento que talvez humanamente era para eu estar triste. Mas o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o mandamento dele fala que quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, em meu nome, regozijai-vos e alegrai-vos, porque os que vieram antes de vós já sofreram tudo isso. Bom, agora que você viu, vamos entender como esse caso será usado por grupos políticos, por grupos ideológicos, e será instrumentalizado, na verdade, para criminalizar os posicionamentos cristãos na sociedade. Vamos entender isso. Na verdade, quem falou sobre isso foi o Pedro Augusto. Eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição do vídeo. Mas é muito importante que você preste atenção. São alguns pontos de como essa situação será utilizada para fins políticos, o que é terrível, né? O que é terrível. Primeiro, a classe artística se unirá contra a insensibilidade dos religiosos. Então a posição religiosa será colocada como algo insensível. E a classe artística se unirá contra isso.
Segundo lugar, a mídia vai endossar esse discurso, reforçando a narrativa de que ser contra o aborto é ser favorável ao estupro. Veja, é coisa de louco. A mídia vai dizer, vai colocar isso na mente das pessoas. As pessoas vão propagar esse tipo de informação. E não, é óbvio que não. É óbvio que não. Terceiro, as classes intelectuais se levantarão para dizer que ser contrário ao aborto é fanatismo. Quarto, o movimento político anticristão receberá suporte da mídia. Quinto, a proibição do posicionamento político alinhado ao pensamento cristão será ainda mais evidente. Na verdade, há alguns poucos dias o STF votou um projeto ali que dizia que candidatos cristãos não poderiam se candidatar em eleições. Graças a Deus eles voltaram atrás, mas logo logo isso será retomado e com certeza vão utilizar esse fato como instrumento. A religião será ligada ao bolsonarismo e ambos serão classificados como um risco à democracia. E é óbvio que religião não é sinônimo de bolsonarismo e nem bolsonarismo é sinônimo de religião. Mas ainda assim, as duas coisas serão colocadas como uma coisa só e serão tidas como um risco à democracia. E se é um risco à democracia, claro, os progressistas terão que combater. E aqui nós entramos no nosso sétimo ponto. O sétimo ponto é muito importante e quero que você grave isso, porque daqui a alguns meses e anos isso ficará cada vez mais claro e eu quero que você lembre que eu te falei isso. Combater a religião será colocado como uma certa elevação espiritual e superioridade moral. As pessoas elas terão em si a ideia de que combater a religião é um dever moral e que é algo bom. As pessoas quase acreditarão que estão ali endossadas de uma missão messiânica de combater a religião, como se isso fosse algo positivo, algo bom, algo belo. Preste muita atenção porque isso já está acontecendo e vai se fortalecer ainda mais. Por fim, as provas científicas e argumentos filosóficos contrários ao que aconteceu e ao aborto de um modo geral serão classificados aí como fake news e serão censurados pelas redes sociais. Veja que tudo isso é fruto da nova ética implantada pelo globalismo e reforçada pelo marxismo cultural. Tudo isso é a encarnação, é a prática de tudo aquilo que nós falamos no nosso curso aqui, no nosso módulo de marxismo. Se você não assistiu o nosso curso sobre feminismo, onde nós falamos sobre marxismo, acesse a nossa playlist que vai estar aqui na sua tela para você clicar. O objetivo, portanto, é calar os cristãos. O cristianismo será colocado como sinônimo de extremismo. Você não terá direito de ser cristão. Nós precisamos vencer a barreira do silêncio, ou amanhã nós seremos calados. Compartilhe esse vídeo e faça a sua parte na luta pela nossa liberdade de expressão, ou em breve nós não teremos o direito de falar. Em breve nós estaremos debaixo de uma ditadura progressista e só poderá abrir a boca quem é favorável a esses valores absurdos.